Caros alunos, caras alunas, honorável turma da primeira série do Colégio Miguel Couto. Quem fala aqui é o professor Paulo Supimpa para começarmos mais uma aula a respeito de Aristóteles, teoria das quatro causas e o silogismo. Muito bom dia, sejam bem-vindos. Nesse esquema do slide 22, você pode analisar no sentido que quiser, da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Eu vou pegar aqui da esquerda para a direita. Ser é tudo aquilo que existe, que pertence à realidade. E todo ser, já que ele existe, ele deve ter uma substância. E essa substância está submetida aos acidentes, mas ela mantém imutável a sua essência. E a essência nada mais é do que a unidade composta por forma e matéria. Forma e matéria unidas compõem a essência do ser. Eu fecharia o slide 22 dizendo para vocês que alguns autores interpretam que a substância seria aquilo que permanece ao longo de todas as mudanças, acidentes, mutações. Essa substância seria caracterizada por uma essência, que, por sua vez, seria mais do que matéria. Atenção! Na verdade, seria a unidade composta por matéria e forma, lembrando para você que a matéria ela toma corpo quando recebe uma forma. A matéria anseia pela forma. Então, aqui no slide 3, matéria e forma de uma maneira mais densa. A matéria é aquilo que a partir do qual a coisa é feita, enquanto a forma caracteriza as qualidades particulares dessa coisa. Veja, a formiga tem matéria, o ser humano tem matéria, mas as formas são diferentes e as essências também. Forma, então, é aquilo que faz com que uma coisa seja o que é. Veja aí em amarelinho também, no slide 3. A forma é o princípio inteligível, a essência comum aos indivíduos da mesma espécie, pela qual todos são o que são. A gente poderia também comentar que Platão estabeleceu, como você lembra, como realidade imutável apenas as formas ideais, diferentemente da mutação ou da degradação do mundo terreno no qual vivemos. Lembra que ele menosprezava esse mundo. Então, ele assumiu que um elemento poderia mudar, enquanto que sua matriz, não. A matriz no mundo perfeito das ideias. Pois bem, Aristóteles estabeleceu para esse caso a noção de substância. A substância seria o elo, entre a essência, a forma e a matéria. É ela que estabelece que um determinado conceito aplica-se a um objeto específico. E para o problema da mutação material, Aristóteles introduziu a necessidade de distinção entre, aí são dois conceitos novos que vão entrar mais tarde, ato e potência, que veremos daqui a pouco. Vamos dar um reforço mais aí sobre matéria e forma. Deixa eu ler o texto com vocês primeiro. Onde forma e matéria se tocam, surge um movimento metafísico, segundo Aristóteles. Já vou explicar isso. A matéria, por sua própria natureza, anseia pela forma.
pela sua finalidade determinada pela natureza. Veja, então, ele quer dizer que esse movimento metafísico não é sair daqui para lá, é o próprio devir, são as atualizações do ser, as modificações. Então veja, para Aristóteles, a matéria é, do modo que vimos já, o que passa da potência ao ato, sendo colocada em uma forma atualizada. Essa coisa de potência ao ato, imagina que você tem uma semente de morango. Essa semente, ela não é um morango ainda. Então, em ato, ela é semente, mas ela tem a potência de vir a ser um fruto. Então, essa é a ideia do ato e da potência aristotélica. Veremos isso mais tarde também. Então, a gente falou o seguinte, vamos repetir aqui, a matéria, não é? O que passa da potência ao ato, sendo colocada em uma forma atualizada. E a forma é o princípio que organiza a matéria e proporciona seu sentido. Então, quer dizer que a matéria não teria sentido sem uma forma. Esse ponto da obra da metafísica de Aristóteles é complicado de entender e a gente está repetindo e dando aqui um novo enfoque, com novos exemplos. Você vê aí no desenho uma semente que já virou uma pequena planta ali em verde. Então, em ato, já foi uma semente, tinha potência de se converter em planta, e isso aconteceu. Agora, essa plantinha, ela é planta em ato, mas tem a potencialidade, né, de se converter numa árvore e ir se atualizando daí para frente. Então, a definição fica assim no slide. A potência é a capacidade de tornar-se alguma coisa. É aquilo que uma coisa pode vir a ser. E isso inclui a gente. Você agora, aluno da primeira série, tem a potência de se converter lá na frente num engenheiro, num médico, né, num arquiteto, qualquer profissão que você pretenda. E o ato? O ato é como está agora. O ato é a essência da forma da coisa, tal como é aqui e agora, atualizada. Bem, os seres continuam em movimento, recebendo sempre novas formas, atualizações. Os seres vivos nascem e morrem, o feto se transforma em criança, e na sequência depois em adolescente, jovem, idoso e assim por diante. Então a matéria sempre se atualiza no tempo através da forma e também dos acidentes, como veremos. E eu gostaria que você percebesse que isso faz sentido. A borboleta seria, dentro de uma mesma essência, uma atualização da lagarta. E uma vez formada a borboleta, ela também vai se atualizando, porque ela cresce, ela envelhece e morre. Então, vamos seguir reforçando mais um pouquinho essa questão da potência do ato. Nós vimos, então, no slide anterior, né, a semente, que seria semente em ato, contém em si a potência para se transformar em árvore. E isso sem perder a sua essência. Bem, a matéria, então, é potência, isto é, potencialidade no sentido de que é capacidade de assumir ou de receber uma nova forma, uma atualização.
A forma se configura, então, como o ato ou atuação daquela capacidade. Então, você vê aí no slide, para Aristóteles, entre o não ser e o ser, existe um intermediário, o poder ser, né? O vir a ser, ou seja, a potência, que tende a se atualizar para existir lá na frente em ato. Então, entre o ser e o não ser, existe aquela capacidade de poder ser, receber uma nova forma, uma atualização. Nesse slide, vamos ver a noção de essência, também muito importante. Eu acho que, acompanhando aqui o texto do slide propriamente dito, acho que você vai entender. Olha só, vamos com calma. A essência seria, então, o atributo que convém à substância, de tal modo que, se lhe faltasse, a substância não seria o que é. Ficou confuso? Eu sei. Então, vê se fica melhor lendo embaixo. Olha lá. Então, a racionalidade seria a essência da substância homem. Então, os seres humanos seriam uma substância, com matéria e forma. E essa substância teria uma essência. Essa essência não é voar, não é ser aquático, é ter racionalidade. Então, a racionalidade é a essência da substância ser humano. Então, caríssimos, guardem bem essa frase, hein? Mais uma vez, a racionalidade seria para Aristóteles a essência da substância homem. Mas na noção de substância, não se esqueça daquele esqueminha. Estão contidas, além da essência, também os acidentes, que vão diferenciar um ser do outro também. Então, nesse slide, mais uma vez a gente vai reforçar. Isso tem que ficar bem fixado, né? Olha só. Duas sementes do mesmo fruto possuem a mesma essência. Um caroço de laranja, outro caroço de laranja. Por exemplo, duas sementes de laranja, como está aí no texto, que possuem a potência de se atualizar em árvore. Mas uma das laranjeiras, já em ato, foi cortada por um facão. Esse corte seria um acidente que a outra laranjeira não tem, mas isso não muda, o corte não muda a essência de ser laranja, mas a torna mais diferente de qualquer outra laranjeira. Então você vê aí na setinha, na figura, do lado caroço ou do caroço que vai crescendo, vira uma árvore, depois dá flores e frutos, etc. E tem uma setinha laranja para a direita, onde você pode ler ali, ó, a matéria se atualizando no tempo através da forma. É o devir, é o vir a ser, é a mudança. Porém, sem perder a sua essência de ser laranja. Então, aí você tem mais uma maneira, é a mesma coisa que já falamos, devido à dificuldade, eu estou repetindo, estou botando com novos desenhos, novas palavras, mas você está vendo aí que a matéria se adequa a uma forma que faz com que cada ser seja semelhante ao outro de sua espécie, mas a matéria e a forma determinam uma essência e a substância, que somada aos acidentes e às mutações,
vão gerar o ser como ele é em ato no momento. Primeiramente, gente, é preciso que você saiba que Aristóteles disse que fazer ciência significa conhecer através das causas. E aí, para explicar o ser no mundo, ele imaginou essa ideia das 4 causas: a causa material, a causa formal, a causa eficiente e a causa final. E o exemplo seria um escultor que vai fazer uma estátua, né? uma escultura. Então, ele precisa do material. Por exemplo, mármore. Então, a mármore seria a causa material. Agora, ele tem o que na cabeça dele? Ele tem um projeto, né? Ele tem uma ideia de fazer uma estátua de uma mulher. Então, isso seria a causa formal. Veja aí no slide. Corresponde à ideia que dá a cada coisa sua forma determinada, ou seja, o projeto usado pelo escultor. E agora começamos o trabalho. A causa eficiente seria o antecedente imediato que provoca a mudança, ou seja, a técnica do escultor, suas mãos e suas ferramentas. E, por último, o resultado final, a causa final, que seria o objetivo da escultura ter sido feita. É para quê? É para enfeite, para presente, para vender, causa final. Nesse slide, a ideia do primeiro motor de Aristóteles. É importante você saber porque depois, estudando a filosofia medieval, você vai chegar no padre Tomás de Aquino, que justamente usou essa ideia para provar, segundo ele, a existência divina. Só que ele pegou essa ideia do primeiro motor de Aristóteles e chamou de Deus. Então veja, o que era o primeiro motor na metafísica de Aristóteles vai ser interpretado pelo padre Tomás de Aquino como sendo o próprio Deus criador, o Deus cristão. Então, veja aí no texto só. Para Aristóteles, o primeiro motor, ele próprio imóvel, seria ato puro, que possui todas as perfeições, não submetido à mudança e que dispensaria qualquer movimento. Ele não muda, ele é eterno e imutável, até se assemelhando aí a Platão. O ser de forma e atividade mais elevada, que seria o pensamento divino, que não age diretamente sobre o mundo ou nele, mas à maneira de um modelo absoluto, uma causa final, exercendo uma força de atração sobre os seres. Bem, em outras palavras, gente, para Aristóteles, todo movimento exige um motor e um movido. Aquele que produz o movimento e aquele que vai receber a ação. O impulso deve um dia ter partido de um motor primordial, que ele próprio não foi movido por outro. Aristóteles chamou de primeiro motor, que só poderia ser pura forma, sem matéria, mas ser pura forma é ser perfeito em si, e só poderia existir um. Assim, Aristóteles ensina uma divindade que seria puro pensamento, puro espírito. Bem, como eu já tinha dito, vários séculos depois, essa ideia foi adaptada ao cristianismo pelo padre Tomás de Aquino, que considerou o primeiro motor de Aristóteles a
a percepção do filósofo como uma espécie de referência profética em relação ao poder criador do Deus cristão.